que se impõe é qual é a importância da presença fenomenológica do terapeuta. Sim, eu vejo como fundamento da psicoterapia a presença do psicoterapeuta. Eu tinha um psicoterapeuta chamado Nishan, lá em São Paulo, na época que eu fazia terapia em São Paulo ainda, ele foi meu professor também, e ele tinha uma definição que eu gostava muito, assim, ele falava assim, a psicoterapia é um encontro real entre duas pessoas reais que se debruçam sobre a existência de uma delas, que é o paciente, né? E me chamou muito a atenção essa coisa das pessoas reais, da realidade da psicoterapia, né? Porque muitas vezes a gente coloca tanta abstração teórica, né? A gente vem com uma carga teórica tão grande, que é precisa e é necessária, né, de estudo, que quando a gente está atendendo, a gente muitas vezes fica procurando conceitos e procurando formas de encaixar aquela experiência singular do paciente numa experiência universal, né? A gente pega o universal e tenta encaixar no particular. E muitas vezes não encaixa. Não dá. Né? Não dá. Aquele paciente especificamente tem uma outra história, uma outra vivência, e aquela relação entre aquele paciente e aquele psicoterapeuta é única e singular, né? Se você muda o psicoterapeuta, muda a relação. Se você muda o paciente, muda a situação. Então, é realmente um encontro inédito, né? E cada encontro é inédito em si, né? Cada sessão, por mais que você esteja com aquele paciente por muitos anos, né? E a fenomenologia, o que ela é, né? A fenomenologia é aquilo que se mostra, é isso que quer dizer a palavra, ou seja, é trazer à luz algo que antes estava escondido, ou que estava oculto, né? E isso vem à luz, né? E para a gente, a fenomenologia, para quem não sabe, é um método de investigação filosófica que é colocada na psicoterapia há muitos anos já. Ficou famosa, por exemplo, com a fenomenologia da percepção, do Merleau-Ponty e algumas outras obras, né, importantes. Tem duas bases, né? A primeira é a suspensão das teorias, que a gente chama. Ou seja, a gente sabe suspender alguma coisa, a gente precisa conhecer alguma coisa, né? A gente tem a teoria de background, mas na hora da relação e do encontro terapêutico, a gente suspende essa teoria para ver o que se mostra pelo que se mostra na própria relação, né? No próprio encontro, né? Essa é uma delas. E outra delas é uma integração através da intencionalidade da consciência de corpo, mente e espírito, ou seja, o psicoterapeuta tem que estar lá de corpo e de alma, né? A gente ouve isso, estar de corpo, presente de corpo e alma, né? E isso é muito verdade, assim, né? A gente tem que estar presente de corpo, na nossa mente e no nosso espírito para auxiliar aquela pessoa que busca nosso auxílio, né? E para isso, assim, eu vejo que tem duas coisas fundamentais que nesse exercício que eu coloquei aparece, que é o embodiment, ou seja, a gravidade, né, a consciência da gravidade, e também o poder imaginar, o poder ir para esse lugar mais abstrato que é do coração, esse lugar mais subjetivo, né? E eu ouvia do meu avô, assim, né, que assim, a gente tem que ser como as girafas, os pés na terra e a cabeça no ar, né? E para o psicoterapeuta... eu acho isso muito legal, porque você tem que estar com os pés na terra, você tem que estar sabendo os seus limites, sabendo até onde você pode ir, quem você é, e ao mesmo tempo você está leve para ir atrás da onde o paciente te leva, porque o paciente muitas vezes vai te levar você para o mundo dele, né? E você vai ter que ir visitar lugares com ele, mas para isso é bom estar bem com os pezinhos na terra, né? Eu tive um exemplo ilustrativo disso numa sessão uma vez, que eu atendi uma pessoa que ela tinha gaguez bem grave, falava pouco, e nas primeiras sessões eu era recém-formado, estava tentando seguir protocolos, assim, né, anamnese, e eu via que eu não conseguia vínculo com aquele paciente. E ele tinha uma tatuagem de um cantor, de uma banda muito desconhecida, não era muito conhecida, mas eu conhecia e eu gostava muito daquela banda quando eu era menino.
E aí eu falei assim para ele, ele tocava guitarra também, aí eu falei, ele cantava também, aliás. Aí eu perguntei para ele assim, você vai cantar tão bem quanto fulano, né, que era o nome do... Da E banda. ele percebeu que eu sabia quem era. E aí ele levantou e começou a realmente interagir comigo. Eu vi que nasceu ali o início da psicoterapia. Então, para ver a importância da gente estar presente também na nossa autenticidade, né, na Sim. hora do atendimento. E Então, abertos àquilo que possa vir de novo, não é? Que é essa exato, coisa da cabeça no ar, não é? Abertos ao que puder vir de novo. exato. Ok. Então, e qual é a intenção do psicoterapeuta, ou qual tem que ser a intenção do psicoterapeuta para que essa presença possa de facto acontecer? Sim. Então, eu chamo, eu acho que tem um tripé, assim, que eu vejo na minha prática clínica e nas minhas investigações, né? Primeiro ponto, assim, é uma coisa simples, que é a bondade. O que é a bondade num exercício psicoterapêutico, né? É um desejo real do seu coração de auxiliar aquela pessoa que está te procurando, né? Só que para você fazer isso, você tem que ter cuidado de você primeiro. Né? Você tem que ter passado pelo seu processo psicoterapêutico, pelo seu processo de autoconhecimento, e aí conhecendo você mesmo, tendo cuidado de você mesmo primeiro, você vai estar forte o suficiente para poder auxiliar o paciente. Né? Esse é uma das coisas. A outra é uma coisa que eu chamo de respeito ao mistério. Tá? Porque, assim, com tantas teorias, né, com a ciência tão avançada que a gente tem hoje, muitas vezes a gente se perde em teoria, em questões de investigação científica e se esquece do mistério das coisas, né? E a palavra psicoterapeuta vem de psique, que é no mito grego quer dizer alma ou sopro, né? Que para mim alma ficou muito misturado com questões religiosas, então eu gosto de falar de mistério, né? A psique é esse mistério que tem em nós, né? E terapia vem de terapon, que é cuidar ou servir. Tem essas duas possibilidades. Então, cuidar ou servir o mistério que somos nós, né? Isso eu acho bem importante também para essa presença. E o terceiro ponto que eu diria é tolerância à incerteza, porque vivemos novamente numa era muito técnica, né? Em que as certezas são muito importantes, mas não há nada mais incerto do que uma psicoterapia, né? Numa psicoterapia pode acontecer tudo, quanto pode não acontecer nada, Nada. né? Você pode ficar meses ali, tem uma coisa ou outra, e em um segundo alguma coisa Muda. acontece e muda completamente. Então eu vejo que esses três pontos assim são bases assim fundamentais para a presença, né? Para a intenção do psicoterapeuta na presença. Ok. E agora podias partilhar connosco como é que na prática clínica do psicoterapeuta ele pode efetivamente cultivar essa qualidade, que é a qualidade de presença? Sim, então, eu coloco assim 5 pontos que estão todos interligados entre eles, são todos ligados. Sem um você não consegue chegar no outro, mais ou menos assim. E, e assim, uma coisa importante dizer é que é uma coisa para a vida toda, para a gente trabalhar a vida toda. No momento que a gente começa a estudar psicoterapia até a nossa aposentadoria, Sim. né? A gente precisa continuar sempre fazendo isso, assim que eu vou dizer, na minha visão, né? Primeiro, eu falo que é ser investigador de si, né? Ou seja, investigador de si, né? Saber por exemplo, o psicoterapeuta precisa, na formação dele, fazer a terapia pessoal, né? Que é muito importante, é base, mas não é só isso. É também ter sede de autoconhecimento na sua vida. Querer saber quem você é, querer saber o que você está fazendo aqui, né? Qual que é o seu objetivo, o que está acontecendo, né? Por que você está aqui? Então, autoconhecimento, né? Sempre, sempre, né? Isso para mim, é a chave de um bom psicoterapeuta, né? Ser investigador de si. Aí, você tendo investigado e essa investigação sempre continua, você tem mais possibilidade de silenciar-se, que eu chamo. Ou seja, o que é silenciar-se? O silêncio numa psicoterapia é importante, a gente sabe, isso já se fala há muitos anos, né?
mas a gente tem que silenciar a gente internamente também, do falatório da nossa cabeça. Né? Dos pensamentos que ficam rodando, que ficam querendo resolver, né? Racionalizar tudo. E esse silenciar a si mesmo possibilita que você crie uma abertura para o paciente, ser ele mesmo. Porque se você entra com muito julgamento, mesmo em pensamento, não é só o julgamento falado, mas no pensamento, julgar no pensamento também, isso já interfere muito nessa abertura de presença. Né? Então a gente tem que treinar, e é um treino que não é fácil, a gente silenciar para não ter tanto julgamento na nossa cabeça. Né? Eu vejo isso como uma coisa bem importante. Tá? E aí, você investigou você mesmo, você consegue silenciar mais, né? Tem uma possibilidade de abrir esse campo, né? E aí você tem que ser paciente, tem que ter a paciência, né? A paciência é uma verdadeira ciência da paz, como a gente diz, né? A própria palavra já diz, né? Então, você tem que estar ali com o paciente, que também tem esse nome, né, paciente, que é interessante. Mas o psicoterapeuta tem que ser paciente também, né? E esperar, aguardar, né? Zelar por esse espaço para que ele possa se dar e para que você, sabe, hoje a gente vê que muita gente procura a psicoterapia querendo uma coisa rápida, né? Quer que resolva a existência da pessoa em 2 sessões, né? E às vezes pergunta, quantas sessões demora, não é? Quantas sessões demora? E assim, eu tinha um professor também que dizia assim, que a existência é um problema que só se resolve existindo, né? Então eu não posso resolver a sua existência em 2 sessões, né? Não vai acontecer. Então, cultivar a paciência dentro da gente, no atendimento, é realmente importante, porque mesmo a gente, como psicoterapeuta, fica querendo dar resultado. A gente quer, né, que a pessoa melhore rápido. E isso muitas vezes atrapalha. Cria uma ansiedade dentro da gente que a gente não consegue desenvolver essa abertura de campo para a presença ficar mais presente, né? Então, cultivar a paciência seria o 3º ponto. E aí, cultivando, investigando a si, silenciando, tendo mais paciência, a gente chega numa atenção de mais qualidade, né? O Freud chamava de atenção flutuante, essa atenção que vai mais no nível inconsciente, né? E eu diria que essa é a abertura afetiva, é uma atenção que compreende afetivamente, certo? Que não busca respostas racionais, só puramente racionais ou cognitivas, mas que entra nessa esfera de compreensão afetiva, né? E que faz uma diferença entre ouvir, simplesmente, de escutar. São coisas diferentes, né? Ouvir, a gente ouve o som que o paciente está falando. Agora, escutar tem uma qualidade mais profunda. Então, essa atenção é bem importante. E aí, juntando tudo isso, a gente vai para o 5º ponto, que é eu diria que é o que todo o psicoterapeuta está buscando ter mais, que é a intuição, desenvolver a intuição, né? Desenvolver essa maneira de, no campo de ressonância da psicoterapia, você perceber o que deve ser feito, a palavra que deve ser usada, ou o exercício, se for no caso da nossa psicoterapia corporal, que tem que ser feito naquele momento, né? Naquele momento exato, né? Que às vezes é aquele momento. Então, a intuição, assim, é aquilo que vai abrir a possibilidade do psicoterapeuta auxiliar de fato o paciente naquilo de mais profundo que ele... Isso acontece nesse campo de ressonância, né? Então, o resultado disso é cultivar a ressonância, né? Se a gente passa, e como eu disse, a gente tem que treinar isso diariamente, trabalhar mesmo, e fazer muita psicoterapia, né? E muita supervisão. Muita supervisão, Quando a gente consegue
ir melhorando esses pontos e estando mais presente, a gente abre o campo de ressonância na nossa clínica, né? E aí a gente pode ouvir mais a voz do coração, como psicoterapeuta, né? E aí acontece aquilo que tu dizias no início, não é? Que é duas pessoas reais no encontro real. Exato. Que é singular e que acontece naquele momento, naquela fração de segundo. E é um encontro que não se explica por palavras, explica-se pela ressonância. Exato. E é né, de coração para coração. Sim. De coração para coração, né? Uma outra linguagem. Uma linguagem de compreensão afetiva, que eu chamo. E não uma linguagem de puro entendimento racional, né? Uma linguagem diferente, né? Que a gente está querendo cultivar numa psicoterapia para fazer com que o paciente também se conheça mais e também possa exercer mais essa compreensão afetiva na vida dele, né? Pessoal. Né? Então, é mais ou menos isso que seria cultivar a ressonância, né? Sim, e lá está, com muito trabalho e muita dedicação por parte do terapeuta. Pois muito trabalho, muita dedicação, e tem vários exemplos clínicos, né, que a gente pode dar nisso, que por exemplo, eu às vezes recebo pacientes, né, que têm essa pressa, né, e eu respeito essa pressa deles, né, eu não vou chegar e falar, olha, isso pode demorar muito tempo, porque pode ser que não demore mesmo, né, dependendo do que acontecer, aquela psicoterapia pode ser mais breve do que outra, né, então eu deixo isso se revelar, né, no nosso encontro, e chega um momento que ele próprio, muitas vezes, vai percebendo que realmente isso é uma coisa para a vida dele, né, que é um autoconhecimento que ele vai ter que, além da psicoterapia, ele vai ter que exercitar na vida pessoal dele, né. Então é mais ou menos isso que eu vejo como a presença fenomenológica do psicoterapeuta. Esse encontro de coração para coração, que é um trabalho bem bacana de fazer como terapeuta. Sim, com uma exigência grande, mas de facto com a possibilidade de haver um encontro especial, e com cada cliente há um encontro especial de facto. E também sabendo que a gente nunca chega no ideal disso. Sim. Né? É um caminho, é um caminhar até a gente ir desenvolvendo essas qualidades que eu falei aqui, né? A gente tem que ir desenvolvendo essa qualidade para o resto da vida. Né? Como tu dizias, não é? Até a reforma. Até a reforma. Até a aposentadoria. Até a aposentadoria. Ou até curar só com o olhar, né? Sim. Chega no ápice. Assim. Mas é muito interessante, não é? Essa descoberta de que também com cada paciente ou cliente, como às vezes chamamos, tem um tempo para que este toque do coração aconteça. Não é? Com cada um é diferente. E acho que um terapeuta bem trabalhado, lá está, autocuidado, tem de facto a possibilidade de contribuir muito, logo no início, para que esse encontro possa acontecer. Exatamente. E isso resulta do seu trabalho, não é? E tem mais uma coisa só. Aquele exercício que a gente fez no começo, muito breve, eu muitas vezes faço ele antes de atender um paciente. Eu me conecto com essa respiração no coração, eu acho o meu grounding, eu fico presente para mim mesmo antes dele chegar, né? E às vezes eu até, naquela imagem ou palavra que eu pedi para trazer na memória, eu até posso visualizar esse paciente. Soa. Exato. Para já trazer no meu campo, quando ele chegar, eu já ter essa abertura para com esse paciente. Né? Já está começando a desenvolver. E eu acho muito legal fazer. E, na verdade, é isso que estás a dizer, concordo plenamente contigo. Todos nós temos os nossos rituais de chegada ao espaço, ao nosso consultório, e todos nós temos o ritual com cada cliente em particular. Mas é, de facto, extremamente importante nós reativarmos na nossa memória física, não é? No nosso corpo, a energia daquela pessoa que está a chegar. Porque isso traz à presença, não é? Toda a história, todo o seu evento, todos os temas que ela tem trazido à sessão. E isso acelera, de facto, essa ligação tão forte que, no caso de nós terapeutas, fazemos de hora a hora, praticamente. Exato, E é um minutinho, assim, né, para você fazer, porque muitas vezes o dia é corrido, né? Ou até mesmo no meio da sessão, às vezes eu
vejo que meu pensamento está fugindo muito, né? Ou seja, não estou presente, né? O que acontece com a gente. Aí eu começo a respirar e prestar um pouquinho de atenção no coração, com os olhos abertos mesmo, e isso me reconecta, né? Com aquele momento. Pessoa. Temos imensas mensagens de carinho e de afeto para nós, André, das nossas colegas do IB e não só. Muito carinho demonstrado aqui. Acho que isso também é a imagem de marca que queremos que passe para fora. O IB efetivamente tem o privilégio de ter na equipa pessoas extraordinárias. O André é um deles. Têm visto mais pessoas que já se apresentaram e vão conhecer ainda mais. E acho que essa energia, de facto, é aquela que queremos manter ao longo dos tempos. André, 17h27, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se queres dar uma palavra da tua experiência. Eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e estou muito feliz com a oportunidade e espero que tenha sido útil para as pessoas que assistiram. Certeza. Muito grata, André, é um privilégio, como sabes, ter-te na nossa equipa. Gosto muito de ti, gosto muito da tua competência profissional e espero que fiques connosco muito tempo. Tá bem, muito obrigado, Cláudia. Despeço-me de todos os que nos assistem. Recordo que as inscrições para a nossa especialização estão abertas, info@biossinteseportugal.pt. Podem nos seguir no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Fiquem muito bem, um excelente fim de semana. Até segunda com mais uma pessoa. Obrigada. Obrigado.